Pessoal, vamos aqui para mais uma aula, uma breve aula, de revisão do conteúdo do ensino médio, tratando aí de soluções ou mais especificamente unidades de concentração. Dessa vez falaremos em fração molar e título, tá certo? Abordaremos também aí questões afeitas à densidade, embora a densidade não seja exatamente uma unidade de concentração, tá bom? Prossigamos então. Bom, esse slide então, um pouquinho longo aí o texto, vamos deixar para leitura, você pode parar o vídeo e ler, mas enfim, ponto-chave aqui, a unidade de concentração expressa a proporção, entre soluto e solvente. Grande parte dos solutos que nós utilizamos no dia a dia do laboratório são sólidos, de forma tal que, após efetuar os cálculos e sabermos qual é a massa, de soluto que devemos tomar, nós vamos utilizar aí uma balança, para efetuar a pesagem, tá certo? Na figura aí do lado direito, na parte superior, aparece uma balança analítica, que nos dá a massa do soluto com 4 casas decimais aí de precisão. Na parte de baixo, uma balança comum, uma casa decimal apenas, mas mesmo uma balança desse tipo pode ter uso no laboratório de química, desde que a solução que você deseja preparar, a concentração dessa solução não precise ter um valor assim muito exato, não seja, por exemplo, para uma determinação quantitativa, mas apenas para algum tipo de estudo qualitativo. Mas enfim, na rotina de laboratório, após efetuar os cálculos, certamente você terá muito provavelmente que efetuar uma pesagem, ok? Nesse slide então chama essa atenção, para o fato aí de nós, enfim, termos atenção com relação aos aspectos quantitativos, enfim, nas relações, entre soluto e solvente, no caso de ser uma solução, ou enfim, nas informações afeitas, referentes às quantidades relativas que aparecem dessa ou daquela outra substância, num determinado produto, como no caso, por exemplo, em alimentos, medicamentos, etc. Tá bom? Fica aí para a leitura. E aí, então, exemplos, de rótulos de determinados produtos nos quais essa expressão aí da proporção relativa entre soluto e solvente, ou a quantidade relativa presente de uma determinada espécie de interesse na solução, ela aparece e deve ser levada em conta. Do lado direito aí você tem, enfim, um saco, digamos assim, de soro fisiológico, aqueles utilizados em hospital, por exemplo, E do lado direito você tem um outro produto aí farmacêutico, não está muito claro pelo rótulo, mas enfim, algum tipo de produto farmacêutico, enfim, com informações também constantes no rótulo, enfim, como acontece, por exemplo, em produtos diversos nos quais você tem realmente que levar em consideração, é preciso verificar se a proporção relativa soluto-solvente, caso seja uma solução, ou a quantidade relativa, entre a substância de interesse e os outros componentes sólidos, no caso de um comprimido, por exemplo, é preciso verificar, então, acompanhar, então, enfim, estar atento, a essa concentração. Basicamente é isso, que se tenta aí exemplificar, tá bom? E aí nós chegamos, então, a, enfim, unidade de concentração que vamos explorar aqui. Título, enfim, que estamos muito habituados, na verdade, que título vezes 100, vai ser uma porcentagem em massa, e é muito comum expressar concentrações como porcentagem em massa. Fração molar, e, enfim, o colega incluiu também aí densidade, se bem que densidade não é propriamente uma unidade de concentração, embora a densidade possa ser afetada pela concentração. Se eu preparo uma solução que contém uma solução 1% de cloreto de sódio e preparo outra solução 10%, de cloreto de sódio, as densidades dessas soluções são diferentes, por certo. Mas densidade não é propriamente uma unidade de concentração. Mas enfim, prossigamos então, e chegaremos às unidades propriamente ditas aí que nos interessam para podermos comentar um pouco mais. Bom, comecemos então com o título em massa, suponhamos que eu tenho um certo soluto que é sólido, um certo solvente que é líquido, bastante típico, na maior parte das soluções vai ser isso que nós vamos encontrar. Então o chamado título em massa será a massa do soluto
dividido pela massa total da solução. Se você disser que M1 é massa do soluto, M2 é a massa do solvente, né? Então M1 dividido por M1 mais M2 é a concentração, é o título em massa, né, do soluto. Evidentemente você pode calcular o título em massa do solvente também, né? Massa do solvente dividido pela massa total, tá certo? Muito embora tenha sido explorado aí título em massa, né, mas algo análogo a isso é o título em volume, né, com a diferença aí que soluto e solvente seriam líquidos, então é mais conveniente falarmos em termos de volumes do que em termos de massa, né? Mas seria o mesmo raciocínio, né? No caso, o título em massa é a massa do soluto dividido pela massa total da solução. O título em volume seria o volume do soluto dividido pelo volume total da solução. O título em massa, então, ele pode ser expresso, na verdade ele é mais comumente expresso, como uma porcentagem, né? Então, massa do soluto dividido pela massa do soluto mais a massa do solvente, que é a massa total da solução. O resultado dessa divisão vezes 100, né, vai ser o título em massa ou simplesmente a porcentagem em massa do soluto, né? Quando eu digo que eu tenho uma solução de cloreto de sódio 15%, uma solução aquosa de cloreto de sódio 15%, eu estou dizendo que de cada 100 gramas da solução, 15 gramas são cloreto de sódio e as outras 85 gramas são água, né? Então é mais comum expressar o título em massa, na verdade, como uma porcentagem, né? Simplesmente uma porcentagem em massa, né? É uma maneira de você expressar a proporção relativa entre soluto e solvente. Então, sim, é uma unidade de concentração. Aí, então, um exercício resolvido a título de exemplo, tá certo? Está bem explicado, está bem detalhado, tá certo? No caso, é recomendável só parar aqui o vídeo, né? Enfim, acompanhar aí os dados do slide com calma, né? Refazer os cálculos, né? Ter uma calculadora em mãos e você mesmo refazer os cálculos, tá certo? Mas, enfim, fica como um exemplo aí ilustrativo. Mais um exercício resolvido que serve como exemplo, tá certo? Questão bastante simples, muito claramente apresentada, né? Então, pare o vídeo, né? Veja os dados do slide aí com calma, de preferência tenha à mão a sua calculadora e refaça os cálculos aí para assimilar melhor, né? Enfim, para compreender mais apropriadamente aí como é que foram feitos os cálculos, tá bom? Nesse slide e nos dois próximos slides, o que nós temos são exercícios de fixação, né? Todos eles já vêm com resposta, né? Não tem a resolução, né? Mas tem a resposta. Fica aí como exercício então, tá certo? Você pode parar aí o vídeo, enfim, pegar aí os dados do slide, ter à mão a sua calculadora ou fazer os cálculos na mão mesmo, conforme seja, enfim, né? E verificar se as respostas estão corretas, tá certo? Mas enfim, são exercícios que já vêm com respostas. Nos absteremos aí de tecer maiores comentários, que enfim, é uma unidade de concentração bastante simples realmente, né? Título em massa, tá bom? Nós chegamos então à fração molar, né? Fração molar, que está definida como, né, o número de mols do soluto, ou enfim, da espécie de interesse. Eu posso calcular a fração molar de qualquer espécie presente na solução, né? Posso calcular a fração molar do solvente, inclusive, supondo que eu tenha 2, 3, 4 espécies diferentes formando a solução, inclusa aí o solvente, posso calcular a fração molar de qualquer delas, tá certo? Mas enfim, fixando aí no soluto, né? Para o solvente o raciocínio é o mesmo, né? Então a fração molar é o que? Está definida como essa unidade de concentração: o número de mols da espécie de interesse dividido pelo somatório do número de mols de todas as outras espécies presentes na solução, né? Então, o número de mols da espécie de interesse dividido pelo somatório do número de mols de todas as outras espécies presentes na solução, né? E o que se apresenta aí, como é que ficaria se fosse a fração molar do soluto e do solvente, se eu chamar um de soluto e dois de solvente, mas enfim, o raciocínio é exatamente o mesmo. E se eu tiver 2, 3 solutos, enfim, se eu tiver várias espécies, né, formando a solução, posso da mesma forma calcular a fração molar para qualquer delas, mas se eu tiver 3, 4 espécies na solução, no denominador aí eu teria um N3, N4, etc. Tá bom?
Bom, é só para relembrar que o número de mols, né, é calculado dividindo-se a massa de soluto ou de solvente, qual seja, enfim, que eu tenho no sistema, enfim, a massa dividido pela massa molar, né? Então, o número de mols de uma certa espécie é calculado dividindo-se a massa presente ali no meu sistema, na minha solução no caso, pela massa molar dessa espécie, seja ela qual for. Preciso ter a fórmula, evidentemente, né, para poder calcular a massa molar, tá bom? Então, o número de mols é a massa dividido pela massa molar. A título de exemplo aí, então, né, um exercício resolvido, ok? 40 gramas de hidróxido de sódio, dissolvido em 162 gramas de água, e pede-se para calcular a fração molar do soluto, né, que nesse caso é hidróxido de sódio. Então, dividindo massa pela massa molar, eu tenho o número de mols do hidróxido de sódio, dividindo massa pela massa molar, eu tenho o número de mols da água, dividindo o número de mols de soluto pelo somatório de número de mols do soluto e do solvente, eu tenho então a fração molar do soluto, tá certo? No exercício aí, no caso, pede para calcular o número de mols do soluto, que é o cloreto de sódio, 0,1, né? Tá certo? Não pediu-se para calcular aí a fração molar da água, né? Mas seria da mesma forma, né? Só que seria o número de mols da água dividido pelo somatório de número de mols de hidróxido de sódio mais o número de mols de água, tá certo? Mas nesse caso, como você tem apenas duas espécies, né, na solução, o cálculo já seria mental, na verdade, porque o somatório da fração molar de todas as espécies presentes na solução é igual a 1. Né? O somatório das frações molares de todas as espécies presentes na solução é igual a 1. Então, se a fração molar de hidróxido de sódio, nesse caso, é 0,1, a fração molar da água, inevitavelmente, será 0,9. Tá certo? Como um exercício complementar, você pode repetir aí, no caso dos cálculos, fazer os cálculos, né? Dessa vez aí para a água, né? E verificar que realmente é 0,9, tá certo? Mais um exemplo aí, né? Um exercício resolvido número 2. Em uma solução contém 18 gramas de glicose, a fórmula está dada, então você pode calcular a massa molar, né? 24 gramas de ácido acético e 81 gramas de água. Qual a fração molar do ácido acético? Então você vai ter que calcular o número de mols do ácido acético, o número de mols da água e o número de mols da glicose. A fração molar do ácido acético vai ser o número de mols do ácido acético dividido pelo somatório do número de mols de todas as espécies presentes na solução. No caso, a fração molar do próprio ácido acético, da glicose e da água, tá certo? Confiram aí o resultado, tá certo? Pare o slide, né? Refaça aí os cálculos, que é uma maneira de assimilar mais apropriadamente como é que os cálculos são feitos, né? Mas enfim, verifique, né? Enfim, se o resultado realmente está correto, tá certo? Mas foi interessante esse exercício porque, enfim, você tem aí 3 espécies na solução e não apenas 2, né? Mas o raciocínio é absolutamente análogo, né? Fração molar da espécie de interesse, que nesse caso é o ácido acético, vai ser o número de mols da espécie de interesse dividido pelo somatório do número de mols de todas as outras espécies presentes na solução, tá certo? Bom, essa é a unidade de concentração, fração molar. Em alguns livros textos aparecem também muitas vezes porcentagem molar, né? Que nada mais é do que a fração molar multiplicada por 100. Então, se em algum livro texto você encontrar algum problema, né, fornecendo ou pedindo que seja calculada a porcentagem molar, saiba que nada mais é do que a fração molar vezes 100. Vamos em frente então. De novo aí na sequência, né? Enfim, exercícios de fixação, tá? Nesse caso aí para o cálculo da fração molar. Nesse slide e nos 2 slides seguintes, que nós temos são exercícios, todos eles não têm a resolução, mas têm a resposta, tá certo? São exercícios bastante lineares, digamos assim, né? Bastante simples, tá certo? E todos eles vêm com resposta, de forma tal que nós vamos nos abster aí também de fazer maiores comentários em cada um dos slides. Pare o vídeo, né? Leia o enunciado, anote aí quais são os dados que são fornecidos, o que se pede para ser calculado, refaça os cálculos, né? Ou faça, melhor dizendo, os cálculos e verifique se as respostas fornecidas realmente estão corretas, tá certo? Fica aí como exercício, estão todos respondidos, trata-se aí de fazer os cálculos e verificar se as respostas realmente são corretas.
nós chegamos então à densidade absoluta, né? Que não é exatamente uma unidade de concentração, né? Mas que se relaciona com a concentração, né? Se eu tomar um determinado soluto, um determinado solvente, né? Sei lá, 100 ml de uma solução 10% de cloreto de sódio, por certo que tem uma densidade diferente de uma solução 40% de cloreto de sódio, tá certo? Enfim. E a densidade é a massa dividida pelo volume. Isso vale para uma solução, vale para um corpo sólido, vale para uma espécie qualquer, né? Densidade é a massa dividida pelo volume. Nesse caso, a densidade da solução será a massa da solução. Perceba-se que é a massa da solução, né? Não é do soluto, nem do solvente, não é dos solutos, caso exista mais de um soluto, enfim. É a massa da solução dividido pelo volume da solução. Essa é a densidade da solução, perfeito? E muitas vezes você vai ter que utilizar a densidade da solução para então poder calcular propriamente a concentração, né, em mol por litro, calcular a fração molar, como seja, concentração em gramas por litro, ou qual seja a unidade escolhida, né? Você vai muitas vezes ter que usar a densidade da solução para poder calcular a sua concentração na unidade desejada. Então é necessário, por certo, transitar, né, com facilidade aí pela manipulação dessa unidade que é a densidade. Não é uma unidade de concentração propriamente dita, mas, digamos, está relacionada né, enfim, as unidades de concentração. E aí nós temos então um exercício resolvido, né? Calcule a densidade em gramas por centímetro cúbico e em gramas por litro. Lembrar que um centímetro cúbico é 1 ml, né? Então você vai calcular em gramas por ml e em gramas por litro. De uma solução que apresenta 50 gramas e volume de 200 centímetros cúbicos. Tá? Então a massa da solução é 50 gramas. O seu volume, o volume que essa massa de 50 gramas de solução ocupa é de 200 centímetros cúbicos. Ou 200 centímetros cúbicos dessa solução tem uma massa de 50 gramas. Tá certo? Então, expressando em gramas por centímetro cúbico, né, eu teria 0,25 centímetros cúbicos. E se eu quiser expressar isso em gramas por litro, 250 gramas por litro. Tá certo? Enfim, acompanhe, refaça aí o cálculo, né, e verifique se está realmente tudo correto, tá bom? Fica como uma espécie de exercício a mais, né? Embora esse aí, na verdade, já esteja inclusive resolvido. Mais um exercício resolvido, tá certo? Mesma coisa, né? Pare aí o slide, refaça os cálculos e verifique se a resposta está correta, tá bom? Fica como um exercício a mais. Nós temos nesse slide, então, um exercício aí de fixação, tá ok? Não tem resposta, mas ok. É para você fazer e verificar aí se a sua resposta está correta, né? E nesse caso as respostas não são fornecidas, mas ainda assim é perfeitamente possível verificar se as suas respostas estão corretas, tá? Por exemplo, o primeiro exercício, uma amostra apresenta massa de 30 gramas, uma solução, né, e ocupa um volume de 45 centímetros cúbicos. Qual é a densidade dessa solução? Você vai calcular a densidade. Se o valor que você calculou está correto para a densidade, né, se você considerar 45 ml de solução, você deve chegar a uma massa de 30 gramas. Ou se você considerar uma massa de 30 gramas de solução, você tem que chegar a um volume de 45 centímetros cúbicos ou 45 ml. Né? Então, no fundo, basta fazer os cálculos ao contrário, né, por assim dizer, que você deverá chegar aos dados do enunciado. E essa é uma forma simples de verificar se o seu cálculo realmente está correto, tá bom? E depois, então, aparecem aí questões de vestibular, né, que são questões de múltipla escolha, enfim, fica também como exercício. A resposta correta, na verdade, está ali, né, entre as questões postas ali nas alternativas colocadas, de forma tal que, enfim, é perfeitamente possível também identificar a resposta correta, tá bom? Ficam então os exercícios. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.